Bom, vamos responder a seguinte questão. Qual a diferença entre o desgaste abrasivo a 2 corpos e o desgaste abrasivo a 3 corpos? Bom, o desgaste abrasivo a 2 corpos pode ser simplificado pela ação de uma lixa, né? Então, vamos imaginar aqui uma lixa, né? Vamos imaginar que essa superfície aqui no desgaste a 2 corpos como se fosse uma lixa. Aqui o corpo da lixa como superfície 1 e aqui a superfície 2 como se fosse um aço ou madeira, fica a seu critério. E aqui eu peço que vocês imaginem, aqui, como se fosse os grãos abrasivos, né, que tem na lixa. Aqui fosse o papel, o corpo todo da lixa, e aqui fosse os grãos abrasivos. Então, essas asperezas aqui, quando em contato, elas efetuam o desgaste da superfície como se fosse uma ferramenta de corte. Então, basicamente, podemos, quando falar do desgaste a 2 corpos, lembramos aí da ferramenta de corte, onde já vai retirando o material progressivamente aqui e vai jogando para fora, basicamente assim, né? E também, outro detalhe, que ele ocorre pela forma de deslizamento. Então, o desgaste a 2 corpos, ele ocorre pela forma de deslizamento e também como se fosse uma ferramenta de corte, para você, né, lembrar um exemplo claro. Bom, já no desgaste abrasivo a 3 corpos, os grãos rolam e deslizam sobre as outras superfícies. Vamos imaginar aqui que seja, né, duas superfícies que cisarem uma contra a outra. E entre essas duas superfícies aqui, né, superfície 1 e superfície 2, temos grãos aqui no meio, ou detritos ou partículas, chame do que você quiser isso aqui. Que, né, seja da forma técnica, obviamente, para que os outros entendam. E esses detritos aqui, entre as superfícies, eles efetuam o movimento de rolamento e o movimento de deslizamento. Ou seja, ele vai rodando aqui e durante o processo que ele vai, né, efetuando a rotação aqui, o rolamento, perdão, ele vai deslizando nesse local aqui e realizando a perda progressiva nessa superfície aqui de baixo. Então, basicamente, seria isso os tipos, né, o significado de cada um. Aqui uma outra curiosidade também, que o desgaste a 3 corpos ele é 10 vezes menor do que o desgaste a 2 corpos, justamente aqui pela rotação pelo menor contato aqui dos abrasivos entre as superfícies, né? Só tem apenas esses locais aqui, né? Considerando que essa aqui de baixo é a superfície a ser desgastada, só tem esse contato aqui. Obviamente que na prática tem mais, mas é muito menor do que como se fosse retirando totalmente aqui a perda progressiva, né? Por definição do desgaste, que é a perda progressiva do material por alguma ação mecânica. Então, basicamente seria isso a resposta para essa questão. Muito obrigado.